Oi, seja muito bem-vindo. Bom, se você está me escutando, eu já te agradeço, porque esse aqui é o meu primeiro vídeo, tá? Então eu acho legal que eu faça uma rápida apresentação sobre mim. Bom, meu nome é Caio, eu trabalho com tecnologia, efeitos visuais e computação gráfica. Eu decidi criar esse canal para trazer alguns conteúdos mais aprofundados, não só sobre Star Wars, mas também sobre outros temas. Se puder deixar um gostei e se inscrever, você já me ajuda muito. Belezinha? Desde já eu agradeço. Bom, vamos pro assunto então. Recentemente, eu vi uma notícia de que talvez a gente vá ter uma segunda temporada da série do Obi-Wan. Isso me deixou um pouco preocupado, porque a série é bem ruim. Eu realmente não gostei. Eu queria ter gostado, só que não dá. Um tempinho atrás, eu vi um dos piores projetos de Star Wars que já foram lançados. Olha, a gente sabe que mesmo a Disney, ela precisa lançar produtos meia boca para poder se sustentar. E ela faz isso o tempo todo. Só que a HQ do Obi-Wan Kenobi é um produto oficial de Star Wars mais preguiçoso e mal feito que eu já vi. Tipo assim, a história em quadrinhos eu vou mostrar aqui depois, mas ela parece ser direcionada exclusivamente para pessoas que até conhecem um pouco de Star Wars, mas não sabem o suficiente para perceber o quão ruim ela é. E a HQ em si, ela ganhou um pouquinho de relevância no Twitter nos últimos dias, especificamente o capítulo número 5, que foi quando chamou minha atenção também. A HQ está sendo publicada desde o ano passado, e essa aqui é a capa dela. Olha, pode olhar bem essa arte da capa, porque é a única arte original, a única coisa original que você vai encontrar no quadrinho inteiro. Bom, essa é a coisa mais amadora e preguiçosa que eu já vi no universo de Star Wars, de verdade. O quadrinho inteiro é uma releitura do 5º episódio da série, do Obi-Wan. Só que você pode pensar, ok, é um quadrinho relacionado, talvez a gente vai ter algumas cenas diferentes, talvez a gente tenha algum contexto adicional, talvez a gente vai ver algum diálogo diferente, alguma coisa assim. Por se tratar de um quadrinho, a gente teria a possibilidade de ver balões de pensamento, né? Isso poderia trazer pra gente alguma perspectiva diferente do que os personagens estão pensando, de repente algum modo de enxergar aquela situação pelos olhos deles. Só que não, a gente não tem nada disso. Não tem. Tudo o que a gente tem na HQ do Obi-Wan é uma releitura quadro a quadro do episódio, com o exato mesmo diálogo, e a arte é uma cópia total. Na maior parte das vezes, ela é só uma captura de tela. Sim, isso tem tantos problemas que não daria para passar por todos, tá? Mas a gente vai passar por alguns na medida do possível. Eu acho que qualquer pessoa poderia ver que isso é uma porcaria, de verdade. O artista responsável por isso aqui, ele se chama Salvador Larroca. Bom, eu não conheço muito sobre o trabalho dele, mas eu tenho certeza de que se ele faz artes para Star Wars, ele tem que ter algum talento, né? Ele ficou famoso de uma forma ruim por causa da maneira bizarra de como ele simplesmente pega o material de origem, coloca um filtro por cima, e aí ele faz alguns ajustes e joga direto no quadrinho. Esse aqui é o primeiro painel, por exemplo. Algumas partes realmente são legais, são boas. A parte onde ele parece que prestou um pouquinho mais de atenção nos detalhes, como a roupa, por exemplo, a textura é bacana, o cabelo e tal. Só que, o que tá acontecendo, né? Esse aqui é um dos melhores painéis da HQ inteira. Ele realmente fez um esforço, né? Ele teve um pouquinho mais de trabalho para fazer isso aqui. Só que, de novo, como a gente vai ver em algum dos outros cenários, outros rostos, eles são completamente absurdos. Mas acho que a pior parte é o fato de que a HQ se limita a recriar as cenas exatas que apareceram na série. Isso é mais um problema baseado no fato de que a própria série foi ruim. Foi muito ruim. Ela foi mal filmada e ela não foi legal visualmente falando, né? O episódio 5 da série, que é o que essa HQ copia, é um dos episódios mais feios. E a HQ é praticamente ilegível. Voltando para aquela cena do Anakin, o processo em si, ele é interessante, tá? Nesse caso aqui, não é simplesmente uma captura de tela com um filtro por cima, tudo bem. Um pouquinho mais complexo do que isso. Dá pra ver que o corpo dele é copiado. Só que, por exemplo, o horizonte de Coruscant, ele foi levemente alterado para se encaixar melhor no formato de quadrinho ali, né? O próximo quadro, com o Obi-Wan, novamente, não dá pra encontrar, tipo assim, o enquadramento exato, tal.
a orientação e a escala que ele usou. Só que a gente pode dizer que é uma coisa que qualquer pessoa que tenha o mínimo conhecimento de Photoshop e com acesso, né, aos filtros, poderia gastar um pouquinho de tempo e fazer, talvez até fizesse melhor. E isso está sendo vendido pra gente como uma HQ completa. Eu realmente não consigo entender como que alguém tem coragem de associar um artista e um escritor a isso, sabe? É uma recriação quadro a quadro, literalmente. O ponto não é só que é preguiçoso, é que você tá fazendo um produto de qualidade ruim, é inferior. Isso vindo de um produto que já é ruim. Você tem uma HQ, você tem toda a liberdade do mundo, você não tá limitado pelo orçamento, você pode dar pros personagens que estão no auge dos seus poderes, sim, uma abertura legal, sabe? Um pouco mais interessante, de repente, que possa acontecer com os personagens. Só que em vez disso, você tem o Obi-Wan do lado de uma parede, porque é isso que apareceu na série. E esse é um dos problemas que Star Wars vem tendo ultimamente, a falta de criatividade e a sobra de encheção de linguiça. Quando você usa esse tipo de modelo, você usa o material de base dessa forma, não só como uma ajudinha, sabe? Mas é uma muleta para tudo que você está fazendo. A gente se limita ao que já existe. Tem algumas cenas que são realmente legais, que daria para imaginar se encaixando legal em um contexto na HQ. Por exemplo, as famílias dos Jedi que estão tentando escapar da Inquisição, né? Talvez mostrar alguns detalhes sobre batalhas, de repente, alguma perspectiva da órbita, não sei. Tem muita coisa que daria para ser feita. E eles simplesmente não fazem, porque não tá no material de origem. Material de origem, para quadrinho, principalmente, devia ser alguma coisa de onde você se inspira, não algo que você copia literalmente e joga um filtro em cima, muda a rotação, muda o dimensionamento e é isso. No geral, parece que essa HQ foi feita por uma criança e é um desrespeito total com todos os fãs. Eu achei que a galera tivesse aprendido pelo menos um pouco com a série do Obi-Wan, que foi uma coisa ruim, muitos fãs reclamaram, só que, inevitavelmente, ela acabou sendo um sucesso. Claro, você tem ali o Obi-Wan, você tem o Darth Vader, você tem dois dos melhores personagens da série inteira de Star Wars. É claro que ia fazer sucesso, só que aí a gente tá incentivando, de certa forma, a produção desses conteúdos ruins. Eu acho que Star Wars merece conteúdos melhores e a gente espera, né, que isso chegue logo. E só pra concluir, eu acredito que essa HQ não deveria existir e que os fãs de Star Wars merecem mais do que essa porcaria.